Boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 24 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino para o programa desta semana, como é habitual. Vamos ao primeiro tema que tem marcado as notícias e o programa de hoje até o iniciamos a falar mais concretamente de partidos políticos. Primeiro do Chega e do deputado Miguel Arruda, que está envolvido em suspeitas do furto de malas nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada. Imagens de videovigilância parecem comprovar as denúncias. Arruda nega as acusações, alegando que se trata de uma cabala com conotações políticas. Em resposta às acusações, Arruda decidiu desfiliar-se do Chega e passar a deputado não inscrito, o que, nesta sexta-feira, até já deu algum conflito na Assembleia da República por manter o seu lugar junto à bancada do Partido Chega. Silvério Cunha, muito boa tarde. Bem-vindo. Este caso de Miguel Arruda não é o primeiro a envolver membros do Chega ou deputados do Chega. Há outros casos relacionados com a justiça, com alguns dos deputados deste partido. Mas o que é que isto também transmite sobre o Chega e sobre a própria narrativa que é apresentada pelo partido de André Ventura? Ora, boa tarde. Bem, acontece que este caso não é um caso único, nem o primeiro, nem será o último, penso eu, no sentido que já abarcou praticamente todos os setores políticos e lá fora também a mesma coisa. Portanto, isto faz parte da chamada crise da classe política, que, diga-se passagem, sempre existiu, quer dizer, sempre houve deputados, eleitos, dirigentes políticos que fizeram isto, aquilo e aquilo outro, sempre aconteceu. Portanto, é uma coisa que nós temos a ideia hoje de que é um caso especial, só porque a comunicação social lhe dá muito gás, e depois, hoje as redes sociais estendem, inventam coisas e por aí fora. Agora, tirando isto, portanto, dizendo que não é um caso, digamos, único, nem o primeiro, nem o segundo, que aparece em Portugal ou em qualquer outro lado, é de certa forma banal. O que eu acho aqui, que se tira daqui, são duas coisas. Primeiro, é excessivamente banal. É uma coisa um bocado até ridícula, se nos ativermos digamos assim, aos conteúdos. Quer dizer, depois uma pessoa que rouba malas com roupa usada, depois vende por €1, depois põe o nome dele, quer dizer, é tudo demasiado básico, demasiado primário. E até mesmo depois de se suspeitar disso, a conta desaparece, portanto, pois, quase numa exatamente. a mostrar precisamente... É tudo sem pés nem cabeça. Depois, evidentemente, acontece que o próprio André Ventura, antes até falou na questão, hoje sabe-se que na reunião ele de facto quis que ele, enfim, saísse, digamos assim, do próprio partido para ser parlamentar. Ele, claro, não quer sair porque, obviamente, ele tem a sua vida. O problema que se põe é este. É que o Chega, a princípio, começar por Chega dos Açores, não é? Veio defendê-lo com toda a força, veio quase dar a vida por ele, não é? O dirigente dos Açores, na televisão. E depois André Ventura foi muito mais cauteloso, é dizer-se no princípio, mas é claro, depois o problema que se põe é este, é que ele é o homem do discurso. Este senhor é o deputado que tem discursos incríveis no Parlamento sobre precisamente os bandidos e os roubos e o que se faz, e depois é apanhado, digamos assim, de uma forma algo ridícula. Isto é uma coisa um bocado ridícula, isto até dá vontade de rir, e nas redes sociais as caricaturas, as anedotas. Portugal tem, nós queremos logo anedotas, por nada. As anedotas vêm para ali fora e mostram, portanto, o seguinte: mostra que há uma crise no recrutamento da classe política, em geral, deve dizer-se, não é só no Chega, também noutros partidos, em geral. E, portanto, acontece que ele com isto, portanto, claro, naturalmente que o Chega, como tem um discurso muito vincado a querer moralizar, digamos assim, a vida política, é evidente que agora isto tem sempre um impacto muito grande, por uma razão, porque é o grande problema que se põe quando se moraliza muito em política. Claro que à primeira queda, ao primeiro passo em falso, paga-se caro a incoerência enfim, que se pratica. Ora bom, eu creio que isto, enfim, não ele desfiliando-se Chega, diz ele que para proteger o próprio partido, foi o que disse Miguel Arruda, desfiliando-se Chega, na verdade passa a deputado não inscrito, enfim, pode estar até ao final do mandato, pode efetivamente, os deputados são deputados da nação, não são deputados dos partidos, pode efetivamente continuar a votar com o Chega, pode não fazer, enfim, mas é um voto só e, portanto, não é por aqui que o Chega ganha ou perde força, não é pelo voto dele ou pela presença dele. Claro que a presença dele para André Ventura seria melhor que ele saísse do Parlamento que estar lá.
estar lá vai ser complicado. Claro que é evidente que ele está lá também porque pensou de forma imediata e primária também. Ele está lá, está a ganhar mais dinheiro talvez do que ganhasse antes, está lá porque tem apesar de tudo alguma proteção, e está lá até mais ver. Portanto, a questão que se põe assim, ele está a fazer durar, enquanto, como se costuma dizer, a fazer durar a coisa. E, portanto, só para dizer, portanto, para mim, isto só desprestigia, a meu ver, claro, desprestigia o Chega por ser do Chega, como vai desprestigiar outros partidos, falaremos disso hoje também, mas, porque o Chega tem uma posição que é tão papista, é mais papista que o Papa, e, portanto, é claro, qualquer passo em falso é logo chamado. Agora, para mim, a grande questão é, isto mostra o grau zero do recrutamento da classe política em geral. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Este é um caso, como o Silvério Cunha aqui dizia, que afeta mais um partido que é mais papista que o Papa, por causa destes casos. Não, vamos lá ver. Isto ultrapassa todos os limites. Vamos lá ver, eu acho, iremos falar nisso noutro tema, mas eu acho que o Chega começa a dar sintomas, e não é por este caso, de estar sob suspeita democrática, na minha opinião. Eu tenho dúvidas daquilo que tenho visto e ouvido se o Chega é de facto um partido que está dentro dos limites do regime democrático, daquele em que vivemos. Mesmo a funcionar mal, como nós temos, numa democracia formal, se ele está dentro dos limites ou não. Tudo nos indica que deve estar sob suspeita. Bom, o caso deste cavalheiro açoriano, este tal Miguel Arruda, é uma coisa inqualificável. Houve um autor italiano, Carlo Cipolla, que escreveu um livro, um ensaio muito engraçado, que é As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Ou seja, classifica, a ver se eu consigo citar de cabeça, os humanos, nós dividimos-nos em várias categorias: os inteligentes, os ingênuos, os bandidos e os estúpidos. Penso que são estes. E depois há ali umas nuances, ele faz aquilo muito bem feito, e além da presunção de inocência, e devo dizer isto, toda a gente tem a presunção de inocência, inclusive Miguel Arruda. Ele só será culpado até ser condenado e até trânsito é julgado, portanto tem a presunção de inocência, mas a provar-se aquilo de que é acusado, é um bandido estúpido. Quer dizer, prejudica mais os outros do que o proveito que ele próprio tira. Portanto, é o indivíduo que rouba, por exemplo, hoje já não se faz isso, não compensa. Tirar um autorrádio de um carro, parte o carro todo, dá um prejuízo de 1000 euros para ter um benefício de 200 euros. Portanto, é um bandido estúpido. Enquanto que o bandido inteligente é o bandido que rouba sem dar prejuízo a ninguém, mas tem um benefício, quer dizer, beneficia-se ele e prejudica os outros. Portanto, o bandido beneficia-se ele prejudicando os outros, mas sendo um bandido inteligente, prejudica ao menos possível os outros, tendo o fruto do roubo. Um bandido estúpido dá um prejuízo muito maior do que o benefício que tem. É o caso deste cavalheiro. Porque eu, para mim, acho que isto é um crime, a ser provado, é um crime. Eu não sei se ele é qualificado de crime, como é que se diz, agravado. Sim, é furto agravado e acho que também há outros crimes aqui envolvidos. Porque há aqui um problema que é este. Eu até me arrepio todo, porque é uma coisa que eu penso muito. Já sabemos que os aeroportos, pelo menos os portugueses, conseguem detectar roubos simultâneos, eventualmente, de uma só mala, não sei, porque as pessoas queixam-se. É trágico, eu até me repito todo, de pensar que eu tomo alguns medicamentos todos os dias e que, por parvoíce minha, já acabei com isso, os medicamentos iam, até porque há restrições, medicamentos iam na mala. Portanto, para mim era um drama tremendo. Se eu fui muitas vezes daqui para os Açores, se me roubassem a mala, eu tinha que regressar imediatamente para casa. Não tinha hipótese. Porque adoecia, ficava mal, não estava bem. Portanto, isto é de uma gravidade extrema, não pela importância do roubo, mas pelo prejuízo causado às pessoas que são roubadas. Isto a provar-se. Agora, finalmente, há este problema. Os Açores, que eu conheço relativamente bem, especialmente a Ilha de São Miguel e Ponta Delgada,
é um universo mais pequeno do que é Portugal no seu todo, do que é da Europa no seu todo e o mundo no seu todo. E o que acontece, já aqui temos falado várias vezes, cada vez é mais difícil pescar alguém capaz para estes cargos, para funções políticas, etc, etc. No caso específico do Chega, verificamos que é um partido que tudo indica mal frequentado. Hoje tenho que começar a falar assim, porque está sob suspeita democrática e não é por este caso. E eu vou explicar porquê. Porque vemos sistematicamente o Chega e o seu líder André Ventura a apresentar determinadas situações ou narrativas que se vêm a provar que são falsas e que o faz não por desconhecimento, mas deliberadamente, portanto por má fé. E então aí o caso complica-se. Não é mentira inocente, entre aspas, do político, mas é má fé. Portanto, é tirar proveito de mentiras sistemáticas e de narrativas que não existem. Mas um partido destes, que apesar de tudo as pessoas gostam de ouvir, porque a conversa é ao nível da rede social, coisa que eu não frequento, portanto, falo um bocado de cor, e como teve um grande crescimento eleitoral, tem dificuldade em recrutar pessoas. E para mais no universo açoriano. Mas é provável que consiga recrutar, chegando a deputado da nação, pessoas de uma péssima qualidade, terceira ou quarta escolha, digamos assim. O que eventualmente será o caso deste tal senhor Miguel Arruda, que, como digo, beneficia da presunção de inocência até ser condenado e até trânsito em julgado. Passo para outro tema, para outro assunto relacionado com um partido político, como há pouco referi. O Bloco de Esquerda foi acusado de despedir 5 mulheres, pouco tempo depois de terem sido mães, entre 2022 e 2024. As denúncias indicam que algumas dessas mulheres ainda estavam a amamentar quando foram despedidas. O partido reconheceu erros e falhas. O Bloco de Esquerda apresentou, entretanto, queixa-se de ter tido um tratamento jornalístico inadequado, vai apresentar uma queixa à ERC, a entidade reguladora para a comunicação social. Silvério Cunha, está aqui o Bloco de Esquerda também a sofrer os males de um partido que é mais papista que o Papa? Claro que está. Ela já deu o braço a torcer. Sim, mas a meu ver é assim. Mariana Mortágua. Sim, reconheceu isso, mas reconheceu tarde. Doutora Mariana Mortágua. Mas foi tarde, Pois a meu foi. ver. O problema que se coloca aqui é este. Sabe que há uma coisa que eu vi e que achei particularmente desagradável. Vamos cá ver. O partido, todos os partidos e organizações estão sujeitos à lei, têm, portanto, contratos, celebram contratos, etc. Isto tudo conhecemos a lei, para aqui e para acolá. Pronto. Isto começou tudo com, de facto, uma pessoa que apareceu numa rede social a falar disto sem se identificar muito claramente e disse assim umas coisas e tal. Eu por acaso li isso. E a seguir houve uma outra pessoa que tinha também pseudónimo e que diz, a verdade é que isso aconteceu também a mim há tempos, portanto, essa pessoa no fundo veio reconhecer. As visadas vieram... Quer dizer, a segunda pessoa que reagiu a isto contou também a sua história que se passou, mas que ela na altura, por amor ao partido e aos ideais do partido, se tinha calado. E a seguir acontece que eu só sigo isto, eu sigo mal, não é? Mas vejo depois mais uma nota a dizer assim, bem, essa senhora acabou por ser exposta à sua identidade pela própria publicação oficial do partido e acontece que ela com isso até inclusive encerrou a conta e agora diz que até vai aparecer numa outra conta e tudo isso, ficou incomodada, não sei. A verdade é esta. A questão para mim não se põe assim. Vamos cá ver, os partidos são instituições políticas e têm uma armadura jurídica e funcionam no mundo também do direito como toda a sociedade funciona. Mas o que eu não gostei foi de ver alguns partidários do Bloco e pessoas com alguma responsabilidade, até do ponto de vista até profissional, como a advogada, por exemplo, uma advogada que é conhecida, que veio, a princípio, de uma forma um tanto ou quanto ambígua, dizer assim, bom, no fundo, enquadrando a lei, fazer uma interpretação da lei para justificar... Mudou a conversa, não é? Para justificar habitualmente a coisa. ela fala ao contrário, não é? Ora bem, e eu digo assim cá para comigo, vamos cá ver uma coisa. Claro que moral é uma coisa, direito é outra, toda a gente sabe disso. Embora o direito veicule valores. Portanto, não se podem, digamos, separar, mas tem que se distinguir. É evidente que sim. Mas assim como se tem que distinguir, não se podem separar. Ora bem, um partido que tem sobre certos assuntos, certas ideias, obviamente que então eu posso concluir assim. Então o partido funcionou como as instituições que ele critica.
Portanto, acontece que a partir daqui perde a autoridade moral. Ora, isto é muito importante por uma razão, porque estes partidos que passam a vida a moralizar a sua política, claro que expõem-se a uma parte que é, digamos assim, de algum modo, pode ser afastada, mas que não é quando eles moralizam. Se quem usa a arma da moral para certas coisas, claro que depois sofre com a arma da moral. Quem com ferro mata, quem com ferro fere, com ferro é morto, não é? O problema é este. O problema que se põe é este. Portanto, o registro do discurso político do Bloco de Esquerda foi um registro errado. É verdade que depois, eu li logo no princípio, é verdade, que houve um dirigente, ou se não é dirigente, é alguém que pode ser, ou deve ser um dirigente, não sei, eu sinceramente não sei quem é, mas percebi que, pelas suas intervenções, que é uma pessoa ouvida, que veio dizer assim: cometeram-se grandes erros, é verdade, e isso é indesculpável, e escusamos de andar aqui com tretas e a adiar coisas e a contar outras histórias. As coisas têm que ser reconhecidas e não se podem voltar a repetir, têm que ser corrigidas. Ele disse isto, mas a verdade é que depois disso, e depois de muita tinta a correr, porque nas redes sociais, cada minuto que passa são não sei quantas mensagens, depois de tinta a correr é que a líder atual veio, no fundo, repor, digamos assim, o bom nome do partido, no sentido de dizer, reconhecer que houve erros para aqui e para lá. Mas, sabe, eu vou dizer o seguinte, muito francamente, a questão que se põe é assim: eu não sei se a imprensa tratou mal, tratou bem, se é que vai ponderar. A mim isso não me interessa muito. Eu estou a funcionar como puro espectador e leitor de notícias. E para um espectador e leitor de notícias, o que eu digo é assim: quando os partidos têm certos ideários, vamos falar de leis, de ideários, que se traduzem depois naturalmente no Estado de Direito, em leis e tudo isso, quando têm certos ideários, não podem ter tropeções destes, porque perdem completamente toda a sua autoridade. Eu agora não consigo ouvir facilmente dizer que o trabalhador não sei quantos está a ser injustiçado por esta razão assim. Não posso. E mais, há mais. Outra coisa que eu também achei curioso e que acontece muito nos militantes, nos partidos de militância. Nos partidos de militância é muito frequente pessoas que serem prejudicadas. Sempre foi assim nos partidos. A história dos partidos mostra isso. E muitas vezes, por amor ao ideário, essas pessoas calam-se. O que eu acho que são vítimas, portanto, que se calam, são vítimas, no fundo são vítimas. E houve uma pessoa que disse assim: isso aconteceu também comigo, eu calei-me porque achei que nessa altura era dar argumentos. Ora bem. Houve um nazi que até achou bem ser fuzilado. Ora bem. A Hannah Arendt explica isso. Sim, exato, o que acontece? É para todos os lados. O que acontece? Esse é que é o ponto. O que me desagradou é ver algumas pessoas influentes, enfim, deste setor, que não sei se são militantes, se são dirigentes, não sei, nem quero saber, dizer assim: também não falámos muito que hoje em dia é dar armas ao inimigo. Ora, isso é taticismo. Se nós criticamos o taticismo a uns, criticamos o taticismo a outros. Há princípios ou não há princípios? Se há princípios, e os princípios são, então paciência. Nós temos que admitir uma coisa. A coisa mais óbvia em política, eu vou ser sincero, até acho uma coisa que me admira muito. Isto mostra que há uma crise da política, e há uma crise do político, há uma crise do político e da política. Eu queria terminar dizendo isto. Eu acho que há uma coisa que tem que ser assim: dizer a verdade e reconhecer os erros a prazo. Mas não é o que rende. Não, espera. É que não há para perdoar o erro, não é nenhum. Os erros relativamente ao que se diz. Algo se diz. Agora, a questão é esta: quando uma pessoa defende certos princípios e depois, por qualquer razão, não os cumpre ou isso ou aquilo, o melhor é reconhecê-lo. Porque se o reconhecer, nessa altura, está em condições de poder dizer assim: pronto, eu errei, e pode fazer uma análise, as pessoas podem dar-lhe o benefício da dúvida, dizer assim: ok, vai fazer uma análise outra vez, vai ver tudo. Agora, o que não se pode é a pessoa ter uma espécie de máquina em que se diz isto, e depois faz aquilo. É uma espécie de dissonância cognitiva política que não se entende e que as pessoas hoje estão muito permeáveis. E o que me preocupa é isso: é que vejo hoje as pessoas nas redes muito permeáveis. Ataca-se ou defende-se porque são os nossos. Ora bem, o direito é igual para todos. E sendo igual para todos, não se pode atacar ou defender. Não há um bom direito e um mau direito. No sentido de o bom direito é o que é dos meus e o mau é o que é dos outros. Não. O direito é um chapéu de chuva para todos. José Faustino, um comentário, uma análise a este caso que já aqui começámos a abordar, os despedimentos do Bloco de Esquerda e as justificações apresentadas pelo próprio Bloco e até por uma das suas advogadas sobre os motivos que levaram a esses despedimentos e depois é um retratamento quase em assumir erros. Não, vamos lá ver. Aqui o problema, o professor Silvério Cunha, como professor de ciência política que é, tratou aqui o problema do ponto de vista da ciência política muito bem tratado. E sobre isso nada tenho a dizer. O problema, e se me permite, a questão essencial não é essa, é outra. É a vida. O problema é a vida. Portanto, o Bloco de Esquerda não cometeu erro nenhum. O que é que o Bloco de Esquerda fez?
perdeu deputados e, portanto, perdeu De dinheiro, receitas. claro. E como perdeu receitas, não podia ter tantos funcionários. Teve que mandar alguns embora, aquilo que se chama despedimento. E depois pensou, e aí pensou bem, como todos os bons patrões pensam, dizer assim, coitadas das pessoas, Mas diz que nos procedimentos também não foram muito claros. Espera, mas é que eu lhe vou dizer, eu vou-lhe contar a história toda daquilo que eu percebi. E pensaram assim, bom, a gente agora pode, nos termos da lei, mandar as pessoas embora, porque é uma questão de nomeação, mas para as suportar como estavam com as crianças, foi positivo. Mas há milhares de patrões a fazer isto, que eles criticam. Diz assim, bom, vamos fazer um contrato a prazo de 8 meses, em que em vez de uma indenização eles vão recebendo sem fazer nada 8 meses. Isto é um truque que se faz. É a vida. É a vida. Que eles criticam aos outros, mas que eles praticaram quando tiveram que lidar lidar com a rudeza, com a dureza da vida, agiram como todos os mortais agem. Porque ninguém quer dizer, só um tirano é que é insensível a uma pessoa que está a amamentar uma criança, que está num período de gravidez, etc, etc, e que a tem que despedir. Que, aliás, a lei permite. Portanto, ou em doença ou qualquer outra coisa. Só uma pessoa completamente doente é que acha isso natural. Ora, o Bloco de Esquerda critica, mesmo em condições normais, quando isso acontece. Quando se pode aqui estabelecer um paralelo muito simples. A empresa, a fábrica, aquilo que for, deixou de ter encomendas, deixou de ter capacidade para pagar a metade dos seus funcionários, põe-os na rua, tem que os despedir. Não há aqui uma volta a dar. O Bloco de Esquerda é que costuma ser contra. Parece que as pessoas têm que se endividar, têm que se desfazer todo, até dar um tiro na cabeça para pagar à pessoa, desfazer tudo o que tem. Claro que isso não existe. Isso não é a vida, isso é mentira, isso não existe. E o Bloco de Esquerda fez aquilo que qualquer empresário faz. Tentou minimizar o problema da maneira que lhe pareceu melhor, cometendo até depois coisas que não são tão legais como isso, como a questão do contrato a prazo, depois aí já não pode despedir, ou já tem que indenizar, ou qualquer outra coisa, e pode despedir, mas tem que indenizar e compensar. Ou pode ou não contratar. Portanto, andou ali em águas turvas, como a própria Joana Mortágua veio a referir e a reconhecer, porque é aquilo que toda a gente faz. Portanto, não o fizeram de má fé, nem o fizeram por mal. Fizeram aquilo que a vida nos manda fazer, a todos. E que o Bloco de Esquerda não é exceção. Só é exceção na cabeça deles. Portanto, provaram do veneno que eles costumam lançar. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda normalmente diz sobre estas matérias é mentira, não existe. É falso. É falso. Portanto, eles têm que resolver o problema da gravidez e das mulheres grávidas e tudo isso e a sua relação com as empresas. E de uma vez por todas, porque o problema não é de fácil resolução. E eu repito sempre o mesmo problema. Uma empresa que tem apenas uma empregada e que a empregada fica grávida e tem a sua criança que tem todo o direito e muitas a fazer isso, é que é bom, que é por causa das questões de natalidade. Não há uma solução correta e viável e não foi encontrada uma solução para estes casos. Porque essa empresa, essa entidade, fica sem empregada, tem que contratar uma a prazo e depois acaba-se, ela volta outra vez quando chega à altura própria e a outra vai-se embora. Isso ainda não foi resolvido. E isso devia ser refletido e resolvido. Eu acho que todos ficaríamos gratos, a começar por mim, se o Bloco de Esquerda apresentasse uma solução viável que resolvesse este tipo de problemas. E não atamancar a coisa, como eles fizeram, e toda a gente, e bem, mas que eles criticam ideologicamente. Os Açores estão a preparar um plano de contingência para enfrentar possíveis deportações em massa prometidas por Donald Trump. O plano prevê medidas na saúde, habitação, emprego e um reforço financeiro para a segurança social e para instituições particulares de segurança social. De solidariedade social, perdão. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, os Estados Unidos detiveram já 538 imigrantes clandestinos e deportaram centenas de pessoas numa operação em larga escala no início da presidência de Donald Trump. Há, inclusive, hoje uma peça jornalística que aborda e dá o exemplo de uma empresa portuguesa, de um português em Newark, que ficou, repentinamente, sem os seus 3 funcionários a trabalhar. Mas, Silvério Cunha, na primeira, será que isto vai mesmo para a frente, todas estas deportações, e será que afetará também portugueses que vivem nos Estados Unidos? Eu recordo os casos que aconteceram no Canadá há relativamente pouco tempo também, mas também no primeiro mandato de Donald Trump
as deportações não foram tantas quanto isso. Aliás, Barack Obama deportou muito mais ilegais dos Estados Unidos do que Donald Trump alguma vez fez. Será que o Presidente vai cumprir a promessa? Há aqui vários lados para onde se tem que examinar a questão. Por acaso eu começo por uma coisa que eu achei curiosa ontem. Ontem entrevistaram o dono de uma grande vacaria nos Estados Unidos e acontece que portanto, tem uma grande produção. E ele é votante de Trump e adepto de Trump. E ele disse assim, quando soube das ideias que agora o Presidente estava a querer pôr em execução, disse assim, bem, então num caso desses eu tenho que fechar aqui a minha vacaria como ela está, porque não tenho aqui pessoal, senão estes que estão aqui, que são, aliás, devo dizer, todos ilegais e trabalham a um preço muito baixo, eu não posso pagar de outra maneira e, portanto, vou ter que fechar isto e isso vai traduzir não só numa coisa grande e até em muitos muitíssimos milhões de leite e tudo isso que não poderão ir para o mercado nem nada. E acontece que a questão que se põe é esta. Ele dizia assim, portanto, ele estava assim perplexo com aquilo. Eu achei curioso as reflexões que estava a fazer um votante de Trump. Agora, nos Açores, os Açores eu penso que já aconteceu isso outra hora, até com os Estados Unidos também. Não foi só com o Canadá, por causa disso também, já aconteceu outra hora, e portanto eu não sei se há muita gente, se há pouca gente. Eu sei que nos Açores, na altura, houve uma pessoa que vive lá, que uma vez me disse que na primeira vaga houve de facto os problemas de adaptação e ressocialização, porque eram... Grande parte deles nem português falavam. Exatamente, não falavam, no fundo eram lusodescendentes, no fundo, e acontece que por razões de ordem vária, enfim, tiveram uma grande dificuldade de reinserção, etc., e foi um grande problema, pronto. Claro, portanto, eu não faço ideia do que é que estamos a falar. Em termos de números para os Mas Açores. esses supostamente eram criminosos mesmo. Eram, não é? E depois cumpriram as penas eram deportados, até inclusivamente. Portanto, eu não sei do que é que estamos a falar em termos de Açores, portanto, não faço ideia. Claro que eu calculo para o universo Açores, se vierem aí por 700 pessoas, para os Açores é apreciável, um número apreciável, não é? Agora, quanto à questão mais geral, eu acho que aqui, vamos cá ver, estas deportações sempre existiram, e como disse o Les Matias, lembrou bem, Barack Obama deportou imensa gente. O problema que se põe, o problema que se põe é este. Não há... A seguir o Biden. O Trump ainda tem que andar muito. Nós não podemos dizer o seguinte. Não há, digamos, a possibilidade hoje em dia de ter uma política de portas abertas, digamos a 100%. Não há. É claro que, historicamente falando, sempre houve muitas migrações, como é evidente, de um lado para o outro, imigrantes e imigrantes, e acontece que sempre houve, historicamente. E depois, quando houve grandes catástrofes, claro, também houve grandes migrações. Eu estou-me a lembrar de um caso, que há uma fotografia icónica a esse nível, não é? Que é quando é a Segunda Guerra Mundial, e, nomeadamente na Hungria, tiveram que fugir centenas de milhares de pessoas, e há um dado momento em que há 50 mil pessoas que sistematicamente em barcos foram todas para os Estados Unidos, e o governo americano acolheu muito bem, 50 mil húngaros, e vi a fotografia de um barco em que as pessoas realmente estão em cima do barco, não sei como é que o barco não vai ao fundo com o peso das pessoas. As pessoas eu até a travessia devia ser terrível por uma razão, porque as pessoas estavam mesmo no convés, e passavam toda a travessia no convés, porque não havia espaço já. Ora bem, e isso aconteceu. É claro que a situação é esta. Hoje a situação é em muito maior número e, portanto, isto tem que ter uma outra forma de resolver a questão. Como somos um mundo global, as formas têm que ser globais e temos hoje que olhar para isto. Agora, há uma troca que tem que se fazer e este é o grande problema que se põe aqui. É que a questão das migrações exige várias coisas. Exige aquilo que eu chamo um contrato social cosmopolita, em que a pessoa que vem é respeitada, mas também se integra. E isso implica um contrato em que o toma lá dá cá. E o que é que acontece? É que nós vivemos décadas, para não dizer meio século, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, em que as migrações que começou a haver foram migrações que acabaram por se tornar guetizadas e migrações multiculturais que, portanto, foram à falência por uma razão muito simples, porque, no fundo, foram elas que criaram estes aglomerados de pessoas que vivem de acordo com outro tipo de vida, com outra maneira de viver. São estas pessoas que são, no fundo, guetizadas e vivem de uma maneira que não é suscetível de integração, não querem também integrar-se. E é daqui que, agora com a história do mundo muçulmano e do islamismo fundamentalista, é daqui que surgem os problemas. Porque as pessoas não têm condições nem contextos, outras não quererão, claro, e outras virão com essa intenção, naturalmente, de se integrarem numa forma nova. Portanto, as sociedades, nós no fundo é assim, o mundo rodeia-nos e manuseia-nos na medida em que nós manuseamos o mundo. E é esta troca que tem que ser o mais harmoniosa possível. Voltando à América para acabar. Portanto, nós estamos numa situação em que
Donald Trump, claro que, evidentemente, ele o que diz é, o critério vai ser todos os imigrantes. Bom, depois vai para uma questão que é ilegais. Depois vai ter retirado de cidadania, já retirou, aliás, por uma ordem executiva, que até se discute se será legal, parece que não será constitucional, que é retirar a cidadania àqueles que nasceram nos Estados Unidos. Porque a lei diz o contrário. E, portanto, acontece que vai fazer isso. Claro que isto vai dar muita amassada, vai dar muitos recursos e, portanto, vai ser um problema para ser resolvido, de facto, não vai ser fácil. Agora, o problema que se põe é, tudo isto é para quê? Bom, no fundo é para uma coisa, é para, evidentemente, dar espaço aos americanos de gema, digamos assim, que Donald Trump atroa e quer dizer isso. Vai dar resultado? É essa a questão. Vai dar resultado sem distúrbios de caráter económico? Porque, por exemplo, esse homem da vacaria dizia, não é que eu não posso pôr aqui os centenas de trabalhadores que tenho aqui não podem ser centenas de americanos, porque então eu teria um prejuízo gigantesco. Ou então porque eu não conseguia vender os meus produtos. Vou buscar outro exemplo esse é o caso. E, portanto, do empresário português que hoje foi protagonista de uma reportagem. Dizia ele que concorda que se controlem as fronteiras, claro, mas que levem as pessoas más, não as que querem trabalhar como os funcionários dele. Mas agora deixa-me só concluir, Passar para o Zé Faustino. só para dizer isto. O que é que se vê, entretanto? Vê-se que naqueles países da América Latina, que atravessam o México, que vêm da Colômbia, repare, eles vêm da América do Sul e atravessam toda a América Central, incluindo depois o México, que é enorme, e na esperança de encontrar uma vida melhor, e vão para ali. E claro que os países que eles atravessam não querem saber do problema. Também se passa isso. Não querem saber. Bem, nós também temos isso com a Turquia, não é? Pagamos à Turquia para ter lá não sei quanto, 1 milhão para aí de pessoas metidas em parques. Portanto, pagamos 3 mil milhões de euros ao ano para isso. Não é? Mas paga agora a outros. Os ingleses pagam. Pagam outros. Ruanda. E em suma, só para dizer que isto não se resolve assim. Porquê? Porque isto vai se acentuar. Sim. E vamos ter cada vez mais gente a migrar e, portanto, isto tem que haver aqui um plano mais global, a prazo. No entretanto, claro que é evidente e óbvio, quem está ilegal não pode estar porque é a natureza, aí é assim. Agora, atenção, quero chamar a atenção para uma coisa só, deixa-me só dizer isto, no entanto. O Direito Internacional dos Direitos Humanos diz uma coisa que é importante. No entanto, nós temos que respeitar, tem que ser tudo feito com respeito pelos direitos humanos e as pessoas, também há casos e casos. Uma coisa é aquela pessoa que migra assalto porque quer uma vida melhor, seja como for, embora subsista no seu país. Outra é aquela que foge de uma guerra, ou foge de assassinos, ou foge de repressões, coisas do género. E acho que isto é que nós deveríamos ter em conta. José Faustino, nos Açores irá surgir uma vaga de deportados. Acontecerá isso? Isso é pensar nos açorianos que lá estão. Terá a região e Portugal preparar-se para receber mais pessoas que também venham dos Açores, dos Estados Unidos. Não, eu estou convencido que não vai ter, como não teve da outra vez, um grande efeito. Agora, os Açores fizeram bem, Portugal, em se prevenir. As coisas devem se prevenir, não é só neste aspecto, devem se prevenir noutros. Isso já é essa experiência, portanto já sabem como é que as coisas funcionam, penso eu que irão funcionar bem, não sei. De qualquer modo, e antes de dizer esta situação e de falar sobre este tema, os Açores, o assunto está resolvido, portanto penso que irá resolver-se bem, não haverá muita gente, suponho eu, se houver logo veremos. Mas o problema vai ser resolvido e o melhor sistema que há é planear e prevenir as coisas. Muito bem, isso está feito. Agora, não é só o Chega que, na minha opinião, deve ser posto sob observação, sob suspeitas se está dentro dos limites ou não. Eu acho que a partir de agora a democracia americana também deve estar sob suspeita. Temos que ver se ela se cumpre ou não. Eu sei que é uma coisa muito mais complexa, muito maior. É um Estado federado, é uma federação de Estados, aliás. Cada Estado tem as suas próprias leis, vai cumprir, há muitos mecanismos de defesa e por aí adiante. Eu nunca pensei ver, já tinha visto o ataque ao Capitólio, que para mim, apesar de grave, e agora do perdão quase indiscriminado de toda aquela gente, porque de alguns eu até aceito, até dou de barato isso, mas outros não, como se vê a provar, polícias foram agredidos e tudo isso, cometeram o mesmo crime e que foram de ânimo leve, à pressa. Alegações de 22 anos de prisão que ele perdoou por completo. Perdoou, pois. Eles não trabalharam bem aquilo, penso que a intenção até não era bem essa, mas seja como for, é assim. Portanto, aquilo não pode ser feito. Eu nunca pensei ver, e se eu aqui critiquei que a TAP seja administrada na Assembleia da República e a FASEC e outras mais, também critico que a administração americana governe
com o Presidente na televisão em direto a assinar e a falar com o jornalista. Este é o quê? Um comício, aquilo foi Portanto, um comício aquilo é, também. em bom português se diz, uma palhaçada. Portanto, aquilo não é próprio da maior potência do mundo. E, portanto, um Presidente que se porta daquela forma tem um nome que eu não vou, nem me atrevo a dizer, mas já perceberam. E, portanto, o perdão do Capitólio, estas deportações em massa, estamos de acordo. Portanto, ele ainda tem que trabalhar muito para ultrapassar o Barack Obama, que era do Partido Democrático, e o próprio Biden ainda tem muito que trabalhar. Portanto, não é... O problema é a espetacularidade disto. Eu já tinha feito isto da primeira vez, mas depois as coisas acalmaram-se e tudo isso. Não sei, o professor Silvério Cunha queria se calhar oportunamente... Eu queria dizer uma coisa que por acaso também é inquietante. Para não perder a oportunidade, e que, por acaso, faça favor. o Matias não fala disso, não tinha que falar aqui neste item, mas vale a pena dizer que eu ontem à noite é que vi até isso, nem sabia. Como se sabe, os altos dignitários do Estado têm direito à proteção mesmo depois de deixarem de ser. Até porque alguns deles, dos Estados Unidos, estão ameaçados de morte por organizações terroristas. Ora bem, Bolton e Mike Pompeo, que são dois, um que foi secretário de Estado e outro da Defesa, não é? Da Trump, que depois, na verdade, o criticaram, têm direito à proteção e os dois estão diretamente ameaçados de morte pelo ISIS. Sabem que Trump, por vingança, ordenou retirar-lhes toda a proteção policial dos serviços secretos. Eles, neste momento, estão em casa, como cidadão normal. Portanto, alguém pode entrar em casa à noite, fazer o que quiser, um comando qualquer. Ou arranjar segurança própria. Sim, mas quer dizer, para isso tem que pagar bastante. Claro. Não é? E, portanto, acontece que ele, Trump, ontem, uma das suas áreas executivas foi essa. Foi retirar certas pessoas que o serviram, mas que discordaram dele, embora continuem a pensar até de forma muito próxima dele, retirar-lhes a segurança que lhes é devida pelo Estado americano. Mas que história é essa? Isto é vingança. Isto nem sequer é legal. Sim. Não, eu acho que foram ultrapassados já os limites, não é? Como tal e qual não chega, acho que foram ultrapassados os limites. E quando se ultrapassam limites, não quer dizer que uma pessoa vai num carro, ultrapassa o limite de velocidade legal, não quer dizer que volte, não anda sempre fora do limite. Depois volta ao limite legal, e está bem. O que eu estou a dizer é que nos Estados Unidos, na observação que fiz e que estou a fazer, é que já se passaram os limites do razoável numa democracia liberal. E como tal, toda a gente deve estar atenta, especialmente os grandes dirigentes do mundo, da Europa, etc., etc., àquilo que se está a passar nos Estados Unidos. Porque eu diria, assim, numa simbologia tipo semáforo, não é? Como o Chega, há bocado disse, está com o sinal amarelo, a democracia liberal americana está com o sinal americano, com o sinal amarelo. E isso deve ser tomado em linha de conta. Porque há muitas ordens que eu nunca pensei ver aquilo. O Trump, antes de tomar posse, deu um péssimo espetáculo na véspera, um discurso sem nexo nenhum, de frases que um líder, um presidente eleito, não pode fazer aquilo. Aquilo não pode ser feito. E a seguir toma posse e vai despachar as ordens executivas a comentar com o pessoal. Olha, prazer em vê-lo, já há muito tempo não ouvia um jornalista certamente credenciado, como se estivesse ali em conversa de café, a despachar coisas da vida, como essa que diz, de tira a segurança, põe na rua, prende, solta, põe, tira. Quer dizer, não é próprio de uma democracia liberal. E eu digo uma coisa, muita atenção. O mundo está perigoso e agora fica mais perigoso. Portanto, Donald Trump é, de facto, um perigo internacional e deve estar sob observação. E os nossos dirigentes, só para acabar, da Europa e portugueses também, que se deixem de brincadeiras, e inclusive em conversas com o Sr. Donald Trump, sobre os 5% e os 3% da defesa e os truques e as habilidades, por exemplo, como Portugal gasta 1,5% e depois junta-lhe os salários da GNR, que já arranjou uma lei que já nem são militares, já não se percebe do que é que são, e mais as reformas e não sei o quê, para dar 2 e tal por cento do PIB, não é? Portanto, tudo truques, deixem-se disso e digam ao Sr. Donald Trump, para lá, já nem põe que é 5% nem 3% da Europa, não é? Não, vamos lá ver. Sim, senhor, reconhecemos que é necessário a Europa começar a preparar a sua defesa, ser autónoma, até porque o senhor não é um homem fiável, não é? E como tal, agora, e a NATO são 3, são 5, logo se verá. A gente tem que ver o que é que nos faz falta. Quer dizer, isto não é de qualquer maneira. A Europa tem que não é a Europa dizer vai para 5% e compra material aos americanos.
como aí é assim, falado com alguma facilidade. O que tem algum fundamento de razão, embora também haja muita indústria de guerra na Europa. Mas tem que haver mais. E todos esses investimentos, todos esses dinheiros do PIB, todo esse investimento tem que ser feito em defesa, mas não é uma escolha, tem mesmo que ser feito, não é? E cada vez mais. Por causa do Putin e por causa do Trump. Porque o Putin já sabemos o que é que contamos. O Trump não sabemos. É um melão por abrir. E, portanto, não é 5%, nem é 3%, é aquilo que for. Tem que se fazer contas, tem que se ver que tipo de material é que necessitamos, e essa é a melhor resposta que se pode dar a uma pessoa como esta. Não é responder à maluca, como ele faz, não é? Nem ir para o café, um tanque, um submarino, um F-35. Não, se calhar o F-16 chega. Isto não é nada. Quer dizer, tem que chamar os militares, os peritos, temos muitos. Temos ocasião agora na televisão de ver vários especialistas que eu ouço com muita atenção. Muita gente que sabe, especialistas, e na Europa, que façam as contas, o que é necessário, preparar as coisas, quantas divisões são necessárias, infantaria, de artilharia, o que é necessário, o investimento que é necessário e um plano de defesa para a Europa. É a grande defesa do Sr. Trump. A NATO, ao Sr. Fulano, olha, nossas contas dão isto. É X%, mas é o que dá, é aquilo que se precisa, não é porque o senhor quer, é porque é assim, não é? Agora, já não quero ouvir falar nisso, venha às torradinhas e o leitinho quente, isso não. Se houver quer acrescentar algo, não há escolha. Depois não há escolha. teremos só já mais dois temas para tratar. Há uma coisa inquietante mas... na presença de Trump e que ainda hoje eu vou dizer esta manhã, eu vi esta manhã, portanto deve ter sido de ontem, que mostra o ser inquietante. Ele de facto ligou-se aos milionários high-tech, não é? Aos multimilionários high-tech, e além disso ligou-se também há muita vingança aqui. Por exemplo, eu não sei se eu já referi isso aqui, mas uma coisa que se notou foi isto: o secretário da Defesa chegou ao Pentágono e mandou tirar o retrato do chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, que é um general muito reconhecido, que agora saiu e que estava lá no sítio que tinha sido homenageado. Ele andou a retirar dos retratos todos, até dos militares todos. Não quer o estado do chefe de Estado-Maior, não quer a memória. Quer dizer, o homem que é o apresentador de televisão, o tal, não é, da Secretaria de Defesa, quer fazer, parece que, riscar a história das Forças Armadas Americanas. Essa é uma. A outra foi ontem que vi uma coisa. Jeff Bezos, da Amazon. E isto aqui é tal vingança, são toques. Resolveu, não por acaso, fechar toda a secção da Amazon no Canadá, pondo já 1.700 empregos de pessoas na rua. Foi isso que foi no Canadá. Mas, professor, isso é uma atitude sabugice. É uma atitude típica que não é de um empresário. Isto é um cálculo empresarial, é um cálculo político de um empresário. Mas o perigoso é o Elon Musk. Isso é que é perigoso. Mas não está sequer nas questões de mercado. Não está em cálculos de mercado. O Canadá tem lá uma plataforma importantíssima até para a Europa do ponto de vista do consumo. O Canadá é o país, em termos de desenvolvimento, é o país mais desenvolvido do mundo. O Canadá e a Noruega. E acontece que o Canadá, de facto, tem uma potencialidade enorme. Foram já 1.700 pessoas postas fora por causa disso. Pois isto é um desmoronar. Isto não tem a ver com a economia nem com o mercado. Isto tem a ver com política. Entendes que é um desmoronar de... Entendo por uma razão simples. O Elon Musk é mais perigoso que o Trump. Eu ainda bem, não estava aqui no tema, mas ainda bem que aproveito para dizer o seguinte. Aquela saudação, eu acho, e eu sou um estudioso à minha forma do nazismo e dessas coisas, deu o mesmo efeito. Mas o gesto que eu interpretei que o homem fez foi... pôs a mão no coração e como que eu põe a mão na boca e manda beijo para as pessoas, ele mandou o coração para as pessoas. A intenção dele não foi fazer a saudação nazi. Nem isso importa. Embora eu acho que ele é nazi. Mas não fez não é por aí que o gato desce. A gente perde-se nos pormenores, a televisão mostra até a exaustão. Ele não quis fazer a saudação nazi. Agora, estou convencido que ele não é nazi de ideologia. E esse está lá desde o princípio e é um homem que tem muita influência em Donald Trump. Porque pessoas como o Donald Trump, parecendo não são pessoas influenciáveis, são muito influenciáveis e deixam-se sugestionar com muita facilidade. O Bezos, o outro, o Bazenberg, lá aquele... como é que é o... Zuckerberg. Isso são oportunistas de última hora. Que a gente não vê o Bill Gates, nem ninguém dessa gente, que a gente sente a colar-se a nada disso. Não é? Estão onde estão, tiveram sempre o seu posicionamento. Quer dizer, estes oportunistas, isso é oportunismo. Agora, a pergunta que tu fazes é essa. Com esse oportunismo e essas coisas todas próprias desse tipo de empresários, que não é o problema não é só na Europa. Quer dizer, esta gente, novos ricos, etc., é em todo o lado. Portanto, e esta gente cola-se
não são aristocratas, não é? Não têm aquela posição aristocrática. Portanto, eles colam-se. E isso leva-nos, de facto, ao desmoronar tudo, como é que o professor Silvério Cunha está a dizer. Quer dizer, para agradar ao chefe, às tantas fazem essas neiras, que depois mais tarde se vêm a arrepender e até que podem ser presos. Isso aconteceu no reinado do Hitler. Coisas que se foram feitas para agradar a Hitler e depois o Hitler os mandou fuzilar. Temos 2 temas para tratar. Falamos do PS e depois passamos por mais uma página internacional com Davos e Putin, mas para já o secretário-geral do PS já diz que não se deve excluir a possibilidade de eleições antecipadas. Silvério Cunha, o PS está a fazer contas de calendário e tem um plano de ação para saber quando deitar o governo abaixo? Eu, francamente, não sei se tem plano de ação. O que eu acho é o seguinte: eu acho que Pedro Nuno Santos, desde que houve as eleições, Pedro Nuno Santos está, digamos assim, a tentar arranjar o seu perfil, o seu discurso, a ajustar-se às coisas e tal. E, portanto, está, no fundo, a fazer o seu caminho de liderança do partido. E depois, é claro, um partido muito grande, é um partido que tem vários setores, é um partido que tem discursos bastante diferentes uns dos outros, e vem agora as presidenciais também. E, portanto, é claro que os líderes têm que apressar, porque, no fundo, a questão é esta. Mesmo que o calendário seja o que é, a verdade é que há uma ironia. Eu vou dizer uma coisa que parece uma contradição, mas não é. No fundo é assim, o presente pode tornar-se tão intenso e tão denso que parece que o futuro, o tempo corre, mas paradoxalmente está estacionário. Nós demos que corremos no mesmo sítio. E é um bocado o que está a acontecer. É por causa da intensidade com que se está a viver as coisas. Dá a impressão que o que é daqui a um ano é daqui a um dia, mas ao mesmo tempo há qualquer coisa que nos faz ficar parados, não é? Sem saber o que fazer. Há de facto aqui estamos a ver um momento um bocado estranho sob esse ponto de vista. Eu digo até no mundo. E acontece que o Partido Socialista tem o problema de, obviamente, ter que ter tudo muito organizado, tem as eleições autárquicas, mas, evidentemente, o Pedro Nuno Santos tem que, pela frente, algumas tarefas importantes. Para já, a questão de escolher um candidato presidencial, a questão de saber como reger as coisas com o PSD. Porquê? Porque eu acho que o PSD tem cometido também erros enormes de comunicação, nomeadamente, mas acontece que o Primeiro-Ministro, nos seus discursos na Assembleia da República e tudo isso, tem sabido navegar com cuidado. E a verdade é que o PSD está, digamos, a manter bem o seu lugar. O que não seria de esperar num partido minoritário, isto é com maioria relativa, mas minoritário no conjunto da Assembleia, onde realmente ele está a ser uma espécie de equilibrista, mas é um equilibrista que nós pensávamos que era um equilibrista para 15 dias e está a ser um equilibrista que está a aguentar-se bastante bem. A verdade é esta. E talvez, e nas sondagens, aliás, há quem diga que o PSD está a subir. Portanto, acontece o seguinte, não é que está a subir muito, mas não está a descer. E, portanto, o Partido Socialista tem que ter também um outro discurso qualquer. De resto, aliás, o Matias não falou aqui nisto, agora aqui, por acaso, em particular, mas ontem a entrevista que Pedro Nuno Santos deu sobre a questão das migrações também foi muito curiosa. Porque, de certa forma, ele veio inverter um bocado a posição do Partido Socialista e veio, digamos, ter um ataque que eu achei correto, que é a ideia de que as coisas têm que ser vistas com peso quanto em medida. Bom, acontece que isto tudo, portanto, leva aquele... Agora, qual é o que me parece aqui crítico para o Partido Socialista? É que o Pedro Nuno Santos ainda está a afinar o seu tom e ele tem que ter rapidamente isso feito por uma razão. Porque eu acho que ele está-se a preparar de facto para não aprovar o Orçamento de 26, embora Marcelo Rebelo de Sousa já diga que tem que ser, mas acontece que, efetivamente, também não sei, às eleições autárquicas vão ter uma leitura política global, queremos ou não, lá está, por causa deste tempo denso em que nós vivemos, em que tudo está ligado com tudo, e como vamos ter essas leituras todas, vai haver um problema grande, que é este, é que Pedro Nuno Santos, uma de duas, ou consegue ter um discurso agora muito correto e consegue ganhar as eleições autárquicas, ou então o Partido Socialista começa a ter algumas dificuldades para ombrear com o PSD, não é? E esse é um problema. José Faustino, o PS está a fazer a sua planificação de ação, um plano? Não sei. Até porque ainda hoje passou, a lei dos solos passou com as modificações do PS, Claro. porque o Primeiro-Ministro cedeu em muitas coisas. A chamada Lei dos Solos é uma lei ponderada e boa. Mas teve muitas modificações do PS Claro, e o Governo aceitou. muito bem, e que são construtivas, com certeza. Pois, Toda a gente queira construir, faz propostas construtivas.
O Partido Socialista e a Pedro Nuno Santos, a última coisa que lhe convinha era haver eleições antecipadas num horizonte no curto prazo, não é? Porque ele tem, como o professor disse, duas coisas pela frente. Tem as autárquicas, que nem podem não correr tão bem como isso, não é? E as presidenciais que lhe estão a correr pessimamente a um ano e tal. A um ano. Pessimamente. Porque ele não consegue arranjar um candidato. É claro que ele já percebeu que convinha que houvesse um candidato que o PS pudesse apoiar. Se houver muitos do PS, não apoia nenhum, que é aquilo que tem feito. E, portanto, aquilo está complicado. As presidenciais estão muito complicadas. Estão complicadas para o PSD, não tanto como no PS, mas também estão complicadas. Mas no PS estão muito complicadas. Portanto, é a última coisa que convém ao PS é armar sarilhos, e parece-me que esta linha que Pedro Nuno Santos está a seguir, de conciliar algumas coisas, penso eu, na área da justiça, nos imigrantes, certas coisas com o governo, é um bom caminho. Porque ele tem que arrumar a casa e, como digo, tem que preparar as autárquicas, tem que preparar as presidenciais. E depois, logo se verá. Porque as presidenciais são daqui a um ano. O Marcelo não está a ser muito inimigo dele. As autárquicas, perdão, são no último trimestre deste ano. Ou seja, coincide com a aprovação do orçamento. Observado neste momento, o PS tem toda a vantagem em aprovar o orçamento outra vez, o 2026. Portanto, o Marcelo está a aconselhá-lo bem. Como é que se diz? Cuidados e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Da página nacional e da política nacional, passamos para o último tema, muito brevemente. Será que ainda falamos do que se fala em Davos? Ainda é notícia o que por lá se diz? E a economia russa estará mesmo a empurrar Putin para negociações? Silvério Cunha, são temas que esta semana têm passado se calhar um pouco mais despercebidos. Bem, Davos pode estar a conhecer dos seus últimos dias, porque todos aqueles que são antiglobalistas, entre os quais os trumpistas, já foram a Davos dizer, e já foram até há um tempo, também já disseram até antes, a dizer, aliás, houve um que disse mesmo, o mundo anterior já morreu, portanto, houve até um dignitário de Trump que veio dizer isso, o mundo morreu, o mundo anterior morreu, portanto, vocês estão para aqui a fazer o quê? Pensando bem. Acontece que, mas portanto, Davos, claro que Davos lançou um problema que é este: a Europa ainda é a plataforma onde a Europa pode dominar, e acontece que a China apareceu lá também a fazer grandes discursos, e acontece que obviamente a Europa tem que se de facto reorganizar toda. Bom, quanto a Putin, bem, a verdade é esta: Putin, claro que está cada vez pior, mas é evidente. Putin está cada vez pior, mas isto é uma corrida contra o tempo, ou seja, nós temos dois países que estão cada vez pior. E é ver quem é que está pior primeiro, o que está pior, o que está péssimo. Há um que estará péssimo e outro estará pior, acabará assim. E, portanto, o problema que se põe com a Ucrânia, evidentemente, com a guerra da Ucrânia, é que, evidentemente, vai haver, a não ser que na Rússia haja um colapso, ou ameaça de colapso, em que o regime vá abaixo, e isso implica que Putin vá abaixo, até, a meu ver, fisicamente morra, porque é o que acontece nestes casos. Geralmente passa por eliminar o líder, ele não pode refugiar-se noutro país, não vai ser fácil encontrar o país que o aceite. Acontece que... mesmo a Bielorrússia não aguentaria a pressão. Portanto, acontece que Putin... Nem a pressão nem as fronteiras. Exatamente. Não aguentaria nada. Portanto, acontece que a questão que se coloca é esta, é que, de facto, a não ser que haja um colapso interno no regime, é evidente que aquilo está a correr bastante mal, mas a verdade é esta, é que a Rússia está cada vez mais, como eu há dias vi num canal de televisão que dá agora muito boas séries e bons documentários à noite, e até bastante à noite, vi um documentário muito bom sobre Napoleão. E como é que Napoleão teve tudo na mão e perdeu Bonaparte. tudo. Napoleão Bonaparte, como tudo teve tudo na mão e perdeu tudo. E com especialistas a explicar a coisa e tal. E, de facto, a verdade é esta, é que realmente Napoleão, mas o que interessa é que Napoleão, quando cai, em 1815, ao Congresso de Viena, que reorganiza a Europa. E durante, digamos assim, um século, a Europa esteve organizada assim. Com guerras pelo meio, claro, mas organizada assim. Como é que era? Era como Putin queria. Eu, por acaso, estava a ouvir os especialistas dizer e falar de como é que, a seguir Napoleão, a coisa ficou, e pensava, é isto que Putin quer.
Corta-se aqui um bocado de território, dá-se aqui a potência tal, porque ela tem ali a cotada daquele lado, a outra tem uma cotada e a potência também fecha os olhos. Há ali 3, 4, 5 potências que resolvem a questão. Na Europa, na altura, a pentarquia eram 5, resolviam a questão. Portugal estava na esfera inglesa. Portanto, se houvesse um problema qualquer, as potências diziam: oh, ingleses, resolvam lá, ponham lá Portugal na ordem, que foi o seu ultimato com o mapa cor-de-rosa, diga-se passagem. Não foram os outros países, não foi a França colonial que veio aborrecer Portugal, foram os ingleses, que tinham interesses diretos, disseram assim: cheguem para lá, se ainda nos aborrecemos. Bom, foi assim, era assim, o sistema era esse. Ora, isto passava por concessões de terras. Por isso é que a Polónia desapareceu, reapareceu, etc. E por isso é que o casal da Rússia, quando ia passar férias no verão ao Mar Negro, ia passar setembro a um castelo seu no território russo, que hoje é a Polónia. Porque, de facto, aqueles lugares foram sempre lugares partidos em nome deste modelo, que era um modelo do reequilíbrio de forças permanente, ajustado por X potências. Putin quer isso. Portanto, a meu ver, a Ucrânia, a situação está má, por uma razão, porque acho que a Ucrânia está, de facto, a ficar exausta e Zelensky já deu mostras de que quer negociar. Putin está a querer agora, estão-se a jogar a fazer bluff. Estão a jogo de póquer, parece-me. Que é, cada um está a jogar e a fingir que é muito forte, embora cada um esteja muito fraco. E com isto tudo, e com as eleições que vêm aí, etc., vai tudo depois depender de coisas pequeninas. Se a AfD ganhar ou ficar com uma posição fortíssima, por exemplo, a Alemanha ficará muito constrangida na sua política externa. Portanto, o que é que vai acontecer? É que, na minha opinião, vai acontecer uma coisa que é um bocado dramática, que é esta. É que eu acho que vão ter que mesmo que negociar e sentar-se à mesa. Entretanto, vai-se escaqueirando tudo na mesma. E, entretanto, Putin não se interessa nada que a economia esteja num caos, porque ele vai dominar aquilo com mão de ferro. A verdade é esta. Embora, Sim, mas dizer não uma faz coisa, dinheiro, não é? mas pode haver um Não colapso, faz pode. dinheiro. Agora há uma coisa que devo dizer para terminar, que é, ainda hoje estive a ler um artigo sobre isso. Para concluir, e ouvirmos o José Faustino na reta final do há programa. aqui no meio de tudo isto alguém que está a subir muito, que é a China. A China está cada vez mais. José Faustino, será que ainda se... Tem a Rússia na mão. Será que Davos realmente está a perder protagonismo? Não. E a economia russa está Não. a apertar Putin para as negociações? Não, vamos lá ver. Vamos lá aqui distinguir as negociações e o Davos. Davos continuará a existir como a globalização continuará a existir. Porquê? Porque tirando, penso eu, no momento, o Trump, a globalização convém a toda a gente. Até ao Putin. Porque o Putin continua a vender petróleo e o Trump já sabe isso. Por isso é que ele quer baixar o preço do petróleo, que é para o tramar, porque toda a gente compra petróleo russo aos indianos e aos outros por onde há, não é? Ora, a globalização vai continuar, não é? E a economia, a proposta de Trump, não tem possibilidades de subsistir. Ele ontem disse, bom, se quer, isto fez o Franco em Espanha quando acabou com o fabrico, com a importação de automóveis. Se os querem vender, venham-nos cá fazer. E deu resultado, mas foi naquele tempo. Agora não dá. Porque qual é o fabricante que vai fazer automóveis para os Estados Unidos a um preço exorbitante de mão de obra e que os vende caríssimos? Quer dizer, aquilo não é viável, ninguém vai fazer um investimento daquilo, aquilo não existe. E, portanto, o que interessa é a China também lhe interessa, com certeza, para se expandir essa, sobretudo. Portanto, a globalização não vai acabar. E Davos, com mais ou menos salavancos, com mais ou menos Putins, que não aparece, mas o Trump, os que aparecem, pronto, seja lá o que for, depois com o contrabalanço dos BRICS e dessas coisas todas, que o Trump até confunde a Espanha com os BRICS e essas coisas todas, portanto, uma coisa indescritível. Tudo isso vai funcionar, mas a todos eles convém a globalização. E a globalização vai se manter. Pode não ser aquela que conhecemos, mas vai se manter. E até mesmo para os povos mais atrasados, lembremos-nos, por exemplo, da África, é vantajoso que a globalização se mantenha. E ela vai se manter. Finalmente, em relação a Putin e à Ucrânia. Putin vai, de uma maneira ou de outra, ter dificuldades. Tem muita dificuldade. A economia não está, como se diz. Ele esfarça as contas. A economia de guerra e o orçamento de defesa é muito grande na Rússia. Se houver uma baixa do petróleo e do gás, a vida dele está muito complicada, porque entra pouco dinheiro. E a prova disso é que ele não consegue reconquistar uma parte que os ucranianos conquistaram na Rússia como moeda de troca e recorreu à Coreia, e não se venha dizer que é uma questão simbólica. Recorreu por não ter mão de obra, não ter recursos humanos. E, portanto, Putin vai ser obrigado a negociar como Zelensky vai ser obrigado a negociar. Vão congelar a situação onde está e é praticamente inevitável que se crie ali uma segunda Coreia
assim mal comparado, e depois logo se verá o que é que vai acontecer, depende muito como é que... Congela-se a coisa. Congela-se a coisa. Dependerá muito como é que vai evoluir, sobretudo, os Estados Unidos e com Trump. Não é? E assim chegamos ao final desta revista da semana, edição de sexta-feira, dia 24 de janeiro. Por aqui falámos sobre o deputado do Chega suspeito de furtar malas no aeroporto, o Bloco de Esquerda e os despedimentos. Os Açores se preparam para deportações de Trump. O desmoronar da América com Trump, será que está a acontecer? As eleições antecipadas pensadas pelo PS e também a economia russa e o conflito no leste da Europa. O encontro com o José Faustino e Silvério Cunha está marcado para de hoje, uma semana. Até lá.